Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma reunião online do Grupo Espírita Servo de Jesus, através da plataforma do Facebook. Hoje, recebendo o nosso companheiro Everson Ramos, para falar para a gente sobre as comunidades espirituais, que é o tema da noite. Boa noite, Everson. Seja bem-vindo aqui no Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite. Estamos aí prontos para dar mais uma estudada na nossa querida doutrina. Ok. Para dar início ao trabalho da noite, eu vou fazer uma leitura aqui do livro Pão Nosso, tá? A leitura é a de número 133, O Grande Futuro. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus está em João, capítulo 18, versículo 36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente do serviço de regeneração e, quando interrogados, expressam revoltas pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a decisão pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Com as vibrações dessa leitura, convido a todos neste momento a elevar o pensamento até o nosso Mestre Maior, em forma de agradecimento pela oportunidade da reunião da noite, que possamos receber as bênçãos do alto através dos benfeitores que nos auxilia nos trabalhos do Grupo Espírita Servo de Jesus. Que a paz e a luz do nosso Mestre possa adentrar a todos os lares conectados nessa noite. Que assim seja. Everson, te passo a palavra, fique à vontade. Qualquer coisa, estou aqui escondidinho, é só chamar, tá bom? Tá ok. Qualquer coisa eu peço um help aí, viu, Lázaro? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, vamos lá. Muito boa noite a todos. Agradeço a Jesus a oportunidade de podermos estudar um pouco do seu Evangelho por via da nossa querida doutrina espírita, cujos autores são servos do nosso Cristo e retornam ao nosso nível, ao nosso plano de evolução para nos auxiliar. Eu costumo dizer que, com relação a esse tema, comunidades espirituais, nós espíritas temos grande ganho. Eu me lembro que, quando a gente fala em céu e inferno, na visão espírita, é uma coisa sensacional. Primeiro que o espiritismo acaba com o inferno, né? Ele dá um fim nele, né? Naquelas estruturas que a religião veio construindo ao longo dos séculos. E no caso do céu,
que era também, né, uma coisa assim, na minha opinião, meio sem graça, os espíritos vêm, por via do espiritismo, nos mostrar que as regiões celestes, elas são interessantíssimas, né? Elas são permeadas por estruturas sociais, elas se formam em todos os quadrantes do universo, é, facultando, inclusive, o acesso, né, para nós, desde que nós nos preparemos, né, estejamos afinizados com as estruturas que nós desejarmos visitar. Então, a cada leitura de uma obra espírita, que a gente depara com aquelas cidades, com aquelas colônias, com aqueles postos de auxílio, eu particularmente acho sensacional. Né? Falei, gente, como que mudou, né? Era uma coisa meio estática, meio fantasmagórica, algumas camisolinhas, algumas asinhas e auréolas, ou então demônios terríveis, horríveis, e a coisa toda muda. Podemos trabalhar, estudar, aprender nas duas dimensões, né? Tanto nas comunidades superiores como nas comunidades de sofrimento, de dor, a serviço do Cristo em qualquer dimensão. Eu acho que isso é um ganho espetacular. Por isso que eu sou espírita de carteirinha. Tem até uma carteirinha de espírita aqui, depois no final eu mostro para vocês. Mas vamos lá, gente. Comunidades espirituais. Dando uma emenda nessa introdução que eu fiz, nós temos que ver que o Espiritismo ele traz duas ideias primordiais que eu penso são as perguntas base de toda a filosofia espírita. Né? O problema de pesquisa do Espiritismo é a ideia da existência dos espíritos. A espírito seria a pergunta espírita principal, A com H, e das características destes espíritos circulando nas duas dimensões de vida que o Espiritismo nos ensina que existem. A dimensão da matéria, como escola de estudo, de trabalho, hospital, etc. E a dimensão no plano espiritual, que é a dimensão originária, né, vamos dizer assim. Aqui tudo que acontece é decorrente, né, do mundo original ou primitivo, né, como os espíritos dizem no livro dos Espíritos, onde nós, a cada movimento evolutivo, vamos nos reencontrando com as realidades complexas, né, espetaculares do mundo dos espíritos. Porém, nós também sabemos pelo estudo espírita que quem nos coordena é Jesus, o espírito mais evoluído que a Terra conheceu, um espírito de condição crística, no sentido de proximidade com Deus, com a lei divina, e que tem por missão a coordenação dos movimentos evolutivos do grupo espiritual vinculado ao planeta Terra. Bom, se Jesus é o nosso governador, precisamos estudar sobre ele. E todos os ensinos espíritas partem da base de ensinos que o Cristo nos legou. Então, a base da doutrina espírita é o Evangelho do Cristo. Quando nós abrimos o Evangelho hoje com a existência, com a possibilidade do Espiritismo, né, o advento do Espiritismo, a gente pega uma passagem do Evangelho e os Espíritos comentam a respeito, aclarando, ampliando o sentido, às vezes metafórico, alegórico, que Jesus se utiliza em virtude da nossa condição, quando ele veio, e amplia isso. Né? No Brasil, então, com as obras chamadas subsidiárias, né,
principalmente os espíritos Emmanuel e André Luiz, dentre muitos outros, não podemos falar principalmente, mas assim, aqueles que vieram pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, eles complementam os raciocínios, né, da base espírita e nos mostram exemplos espetaculares. Nesse tema nosso, então, nós vamos ver coisas assim ótimas. Mas eu vou buscar a referência que eu decidi colocar para desenvolver esse tema. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, Jesus diz assim: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Bom, quando Emmanuel comenta essa passagem, ele diz assim, vamos começar a fala de Emmanuel do fim para o começo. Então ele fala assim, Jesus fala que vai nos preparar o lugar, ele está falando com os seus seguidores, com os seus discípulos. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que o mundo material ele reserva para o cristão, às vezes, uma completa incompreensão. Se nós retornarmos na história, nós vamos ver que os primeiros, né, apóstolos de Jesus, os primeiros cristãos, eles foram sacrificados nos círculos, né, nos circos de martírio pela autoridade romana, foram perseguidos ao longo dos anos, de várias formas. Então, Jesus, sabendo que haveria esse tipo de distorção, inclusive, né, do seu próprio evangelho, com guerras em nome de Deus, ele diz que está a nos preparar o lugar, porque o lugar do cristão verdadeiro, aquele que se interessa pelo outro, que busca estar junto do outro, se preocupa em auxiliar, em ser fraterno, em amar o próximo, o mundo dele é o mundo de Deus, né? Como ele fala, o meu reino não é deste mundo, né? Então ele está falando de moradas, de um plano de maior tranquilidade, de paz, para aqueles que são afins com a dinâmica do ensino crístico, né? Com a proposta do Cristo. Então, quando ele está dizendo isso, vou lhes preparar o lugar, ele está dizendo, olha, existem locais espalhados pelo universo que têm características que abraçam a lei divina no seu cerne, né, que é a lei de amor, em todos os movimentos sociais, em todas as instituições públicas, em todas as relações. Então ele diz, não se preocupem, há muitas moradas. E é uma coisa extremamente consoladora. Quando o Espiritismo vem, aí os espíritos interpretam, né, essa parte de há muitas moradas, nós temos dois, eu vou projetar aqui, eu vou compartilhar aqui uma tela da minha apresentação com vocês, só para que a gente possa acompanhar o raciocínio. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Quando nós pensamos nessa há muitas moradas, nós temos dois aspectos que o Espiritismo vem nos ensinar com muita informação. Há muitas moradas no aspecto da pluralidade dos mundos físicos e há muitas moradas nas esferas do espírito, que são mundos também materiais, porém com a matéria um pouco diferente, dependendo da condição evolutiva daqueles grupos espirituais que habitam. Bom, deixa eu colocar um outro texto que eu achei extremamente interessante, que é o do livro Cartas de uma Morta. Olha que título legal desse livro. Que a autoria é atribuída a Maria João de Deus, na psicografia do Francisco Cândido Xavier também.
para que nós possamos entender essas moradas e como que elas estão estruturadas por todo o universo. É um texto interessante, porque ela fala das moradas se referindo ao planeta Terra. Então ela diz o seguinte, se eu acho aqui, falando das esferas espirituais. Ela diz o seguinte, daqui a pouco eu partilho com vocês a imagem. Ela fala o seguinte, a Terra é o centro. É bom explicar que o Chico Xavier ele tinha muitas perguntas, né, para Maria, mãe de Deus, aquele espírito que o recebeu aqui na última encarnação. Aí, quando ela começou a se comunicar, ele ficava perguntando onde é que a senhora está e tal coisa. Aí ela vinha explicando, meu filho, eu estou numa situação que é assim, 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 o lugar onde eu habito é assim, assim, assim. Então, esse texto, ela está fazendo isso, explicando isso. Então, ela diz assim, a Terra é o centro, isto é, a sede de grande número de esferas espirituais que a rodeiam de maneira concêntrica. Ou seja, a Terra está no centro, várias esferas espirituais tendo a Terra como centro. Não posso precisar número dessas esferas, porque elas se alongam até um limite que a minha compreensão, por enquanto, não pode alcançar. Então, são várias esferas, várias. Umas que já começam na crosta terrestre, de que a gente está falando, gente? Da região umbralina, não é mesmo? De regiões baixas dentro desse processo, mais baixas ainda do que o umbral, bem na crosta, regiões chamadas abismais, abissais, de sofrimento muito grande. E outras regiões mais, vamos dizer assim, de suaves, porque o nível evolutivo é melhor. A gente pode dar como exemplo aquela passagem da visita da mãe de André Luiz a ele, né, quando ele estava em nosso lar. Então a gente pega a Terra, nosso lar está logo na crosta, na região umbralina. A mãe dele vem de outras esferas mais distantes, já a condição dela evolutiva já permitia, e chega até aquela esfera. E ela, inclusive, fica muito pouco tempo, porque para o espírito de melhor condição vir até essas regiões de menos condição é uma coisa né, até sacrificial, vamos dizer assim. Aí, quando eu falo nisso, eu me lembro de Jesus, né? Que amor infinito, né? O espírito da condição de Jesus, que está próximo de Deus, entende a lei divina na sua totalidade, completamente, ele compreende a lei divina e se permite, por amor, por aqueles seus tutelados que somos nós, encarnar num planeta, vestir uma indumentária física primitivérrima para nos ensinar. Jesus não tem vínculo nenhum com o processo evolutivo terreno e, no entanto, se submete ao perfil da lei divina que é adequado ao nosso nível de evolução e se submete a todo o processo de encarnação extremamente primitivo. Isso sim é um amor infinito. Bacana demais pensar nisso. Continuando, vamos lá. Quanto mais evoluído o ser, né, palavras de Maria João de Deus, mais elevada será a sua habitação, até alcançar o ponto em que essas esferas, preste atenção, gente, interessantíssimo, essas esferas se interpenetram com as esferas de outros mundos mais perfeitos, seguindo os espíritos nessa escala ascendente do progresso sobre todos os seus aspectos. Que criação espetacular divina! As esferas concêntricas da Terra se interpenetram às esferas concêntricas de outros mundos mais evoluídos.
É um processo de integração, de interação universal. Quando nós imaginamos o nosso sistema solar, vamos imaginar o nosso sistema solar. A gente vê muitas representações do Sol com os planetas girando em torno do Sol. O Sol no centro. Os planetas girando. Só que esse girar não é no sentido horizontal. Esse girar, segundo os espíritos ensinam no livro A Gênese, de Kardec, é no sentido espiral. Então, o movimento, ele tem movimento dentro do movimento. Por que isso? Porque o próprio Sol, ele não está parado enquanto os planetas giram em torno. Ele está também numa órbita dentro da esfera maior, em termos de galáxia, né, que é a nossa Via Láctea. Então, ele também tem um centro em torno de outra, né, que é uma outra estrela maior, que ele está gravitando ali em torno. Então, imaginem essa estrela maior gravitando em torno do seu centro gravitacional, e isso numa escala universal. Por isso que os espíritos, quando falam, eles falam assim, são turbilhões de mundos girando. E aí a gente pensa, isso está vendo a estrutura material. Aí vem o Espiritismo e diz, da mesma forma, outras tantas órbitas no plano do espírito giram em torno dos seus núcleos, né, dos seus centros, em esferas espirituais que tem por centro, no nosso caso, o planeta Terra. E aí chega um determinado momento, esse movimento espetacular, em que há, segundo Maria João de Deus, a interpenetração com esferas de mundos mais evoluídos. E esses espíritos que habitam essas esferas, que gravitam em torno de orbes mais evoluídos, eles vêm até nós. Outro dia eu estava brincando, falando, gente, ser espírita é um desafio, porque o espiritismo acredita em extraterrestre. Tanto no aspecto físico, quanto no aspecto espiritual. Os extraterrestres vêm, encarnam a Terra, né? Habitam aqui por determinados períodos, desempenham missões, aceleram o nosso progresso espiritual e retornam para suas esferas de origem. Exemplo clássico disso é a história contada no livro A Caminho da Luz, dos chamados exilados de Capela, que vieram em virtude de erros, estavam em desacordo com o nível espiritual de um dos orbes da constelação de Capela, Cabra ou Capela, vem para a Terra para expiar os seus erros, né, como resgate pelos erros, e ao mesmo tempo, chegando aqui, eles são muito mais evoluídos do que nós, outros, comunidade terráquea. Então, eles vêm num processo universal de fraternidade, de auxílio, de colaboração, e aqui eles se tornam até, como a mitologia constrói, né, é a fala dos espíritos, a visão dos exilados de Capela se torna para nós uma mitologia, né? As pessoas viam aquelas características dos espíritos de maior condição, os seus feitos, e imaginavam, são deuses, né? Deuses que estão caindo lá do Olimpo. E, na verdade, o registro espírita nos fala disso. Espíritos de maior condição, não adequados ao nível que eles estavam, todas as chances foram dadas, descem, né, entre aspas, em direção à Terra, e aqui auxiliam grandemente ao progresso, inclusive material. Bom, vamos lá, seguindo um pouco. Emmanuel comenta a respeito dos alicerces da lei divina. Eu vou partilhar essa tela, porque essa tela é um texto extremamente interessante, só para a gente entender o que o Espiritismo nos ensina acerca da dinâmica da vida. O que a lei divina determina para a vida em todos os seus planos, materiais, encarnados ou desencarnados no plano espiritual. Vamos ver esse texto, está no livro Roteiro de Emmanuel. Vamos acompanhando devagarzinho e a gente vai discutindo. O reino da vida além da morte não é domicílio do milagre. Interessante. Passa o corpo, entretanto,
a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Nossa, vamos tentar entender isso aí. Primeira diferenciação clara que o Espiritismo faz. Uma coisa é o corpo físico, outra coisa é o espírito. Quando retornamos ao plano do espírito, o corpo fica no nosso plano de origem material, no nosso caso a Terra, e o nosso espírito, que é a nossa essência, a nossa inteligência, a nossa mente, a fonte do nosso raciocínio, ou seja, nós, enquanto individualidades. No início eu coloquei uma questão, esqueci de falar qual era a segunda ideia que o Espiritismo coloca junto da pergunta a espíritos. É a discussão filosófica em torno de esse espírito que consegue ultrapassar a morte do corpo físico, remanesce da morte física, ele mantém, ele guarda a sua individualidade? E os espíritos respondem, como não? O que seria o espírito se não guardasse consigo a sua individualidade? Se ele perdesse as suas características, a sua consciência do eu, o que seria? A cada nova encarnação, ele reiniciaria do zero? Ele seria o nada voltando para começar de novo, como alguns pensamentos filosóficos acreditam. É algo meio sem razoabilidade, lógica. E o Espiritismo é profundamente lógico. A razão, a nossa fé é raciocinada, a razão é que comanda os nossos movimentos. Porque somente assim podemos evoluir de forma consciente. Então vamos lá. Ele diz aí, passa o corpo. A alma continua na posição evolutiva que lhe é própria. Mantemos a nossa individualidade. Somos o que somos. Quando vocês forem no meu velório, gente, por favor, vão, tá? Não deixa vazio, não, porque a gente fica muito triste quando desencarna e olha assim, não tem ninguém. Vocês vão nem que seja só por caridade. E vocês estiverem lá, vocês não adianta falar, o Everson é um cara tão evoluído, deve estar nas paragens celestes junto com os anjos e santos. Não adianta. Então, por favor, por caridade, quando vocês forem ao meu velório, façam preces. Me ajudem no desligamento, porque a pessoa, quando muito apegada à matéria, para desligar o espírito é uma luta. Então, façam preces, por favor. Imaginem que os espíritos amigos estão fazendo desligamento e eu estou calmo, sereno, tranquilo. Isso é muita caridade. Obrigado, gente. Já estou agradecendo antecipado. Então, eu vou ser do lado de lá quem eu sou. E a minha realidade espiritual, no sentido dos meus desejos, gostos, hábitos, coisas que eu amo, amo muito tudo isso, né, igual as propagandas dizem, representarão da mesma forma do outro lado a minha perspectiva, a minha realidade. Só que tem um detalhe, olha aí esse detalhe, olha. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo dos valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Por quê? Plasmamos, tornamos material aquela nossa realidade do pensamento, das emoções. Somos o centro gerador das emanações internas da minha realidade, dos meus gostares, dos meus desejos, que plasmam o ambiente onde eu vou viver. Ai, meu Deus, quer dizer, então, se eu vou para uma cidade igual ao nosso lar, depende daquilo que eu plasmo dentro. Sim! A cidade do nosso lar está ali, né? É uma colônia espiritual, logo na região umbralina, né? Uma cidade transitória, ela é uma estrutura grande, por isso que a gente chama de cidade, né? E ela é mais permanente, porque é um centro de estudos, de trabalho, de refazimento, de preparação para novas reencarnações, como narra o espírito André Luiz no livro Nosso Lar, né? Pela psicografia do Francisco Cândido Xavier. Mas aquilo lá é a expressão, é o resultado das minhas emanações mentais, da leitura material do meu pensamento.
Então, é o fio condutor materializando lá uma estrutura onde eu vou habitar. Tem jeito de ir para outro lugar? Não, não tem. Por quê? Porque a realidade minha interna não permite habitar outro lugar. Vejam a continuação do raciocínio, gente. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, aquilo que eu falei, plasma o ambiente onde eu vou viver, erguem-se os nossos limites. Tá certo? Por isso é que quando, por exemplo, André Luiz estava lá nas regiões umbralinas, ele ficava, gente, que lugar que é esse? Um lugar mal cheiroso, escuro, com uma vegetação estranha, animais estranhos, e essas pessoas me acusando, me perseguindo, debochando de mim. Eu sinto profunda sede, eu sinto fome, eu sinto frio. Oh, meu Deus! Nosso querido André Luiz, que, né, fortaleceu-se, agradecemos muito a ele por ter a humildade, né, de contar a própria história. Eu acho que eu não teria coragem, não, eu ia ficar com muita vergonha. Ele teve essa coragem, essa hombridade, traz para nós todos aqueles detalhes. Ele estava envolvido com as projeções, com a autoprojeção da sua própria mente, que o levou para uma região dos seus pares espirituais. Ai, meu Deus, quer dizer que nós vamos é para onde estão os nossos iguais? Sim, meus amigos, a lei de sintonia, ela é magnânima, mas ela é inexorável. Vamos para o céu ou para o inferno que construímos dentro de nós. Ô Emerson, e qual o referencial de certo e errado? Porque eu quero construir só céu. Jesus. A lei divina ensinada pelo Cristo. Esse é o referencial de certo e errado. Se estamos na mão da lei, junto com Jesus, buscando nos reeducarmos, nos melhorarmos enquanto ser humano, enquanto espírito, e buscando o vínculo, o ser com o outro, gostar de gente, vamos dizer assim, em resumo, nós estaremos em uma situação de muita tranquilidade no plano do espírito. Mas se ainda estamos no plano das ilusões, agarradinho com os nossos bens materiais, emocionando quando conseguimos comprar uma caneta, um celular novo, um computador, um carro, as lágrimas vêm e falam, que felicidade essa aquisição. Aí não passa para o estágio seguinte, né, gente? Porque não tem problema gostar de prosseguir, vamos dizer assim, né, de conquistar questões materiais, mas tem que passar como espíritas para o momento seguinte, né? E dizer, Jesus, obrigado por essa conquista, se for lícita, fruto do trabalho honesto, ok? Obrigado por essa conquista, mas, por favor, na nossa prece espírita, não me deixe envolver a tal ponto com essas questões da matéria, com os ganhos da matéria, com os bens materiais, a ponto de me esquecer que eles são simples empréstimos do teu amor, Jesus, e que eu tenho um vínculo de naturalidade com o bem material. Eita prece difícil de vir do coração, né, gente? Vixe Maria, vamos lá, continuando, olha. Resumindo, Emmanuel, ó, em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Ai, meu Deus, onda de pensamento. O que é isso, Everson? Olha, o nosso pensamento, ele é emanado, é um fluxo constante. Matéria, tá, gente? A mente, o espírito não é matéria, mas aquilo que decorre das ideias é matéria. Então, o pensamento é um fluxo material constante. Acontecendo, saindo de nós o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Porém, saindo de nós a verdade. Não adianta eu estar aqui fazendo palestra e na minha mente eu pensando outra coisa, porque o que eu vou emanar é a minha verdade interior. Aí ele fala lá, cada ser apenas atinge a vida, isso no sentido amplo, tá? Até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Então, nesse universo material em que estamos, o Espiritismo nos explica a matéria quintessenciada, também conhecida como fluido cósmico universal, ela é essa coisa etérea, que é o fio condutor, imagine o fio elétrico, que manda o nosso pensamento. Se nós somos contrários à lei divina, ondas longas. Olha a onda longas.
preguiçosas. Se eu sou espírito superior, do nível do Dr. Bezerra de Menezes, ondas curtas, altíssima frequência. Onde que esse pensamento se projeta? Nas alturas, em outros quadrantes do universo, em outras regiões do espírito, extremamente ágil, rápida, na velocidade do pensamento. Tá certo? Então, ondas longas, ondas curtas. Por isso é que quando a gente olha lá no Evangelho, ele fala assim, uma formiga, a oração do justo alcança as alturas. Pronto. Jesus está falando de algo místico? Está falando de algo sobrenatural, miraculoso? Não. Está falando da lei divina em ação. Efetivamente o que é verdade. Entrou em contrição, olhou para dentro de si, usou de verdade, de sentimento, com humildade, fala, Jesus, permita que os bons espíritos possam me ajudar. E isso imediatamente alcança as esferas superiores. E os espíritos chegam rapidinho, tá, gente? Não tenho dúvida disso. Os livros espíritas nos mostram isso o tempo todo. Então, a residência da alma permanece situada no manancial dos seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Vou dar um exemplo de criações, dessa coisa que eu falei de plasmar, disso que Emmanuel está falando. Lembram-se do livro Nosso Lar? Quando aproxima-se o período, a época, nossa mãe, 20 e 38 já, em que a mãe de Lísias, a dona Laura, se prepara para reencarnar, e aí o seu companheiro, na próxima encarnação, seria, salvo engano, Ricardo, desculpa se eu errar o nome, depois vocês dão uma checada lá, conferem lá. E eles fazem uma reunião no plano espiritual, lá em Nosso Lar, para conversar com o Ricardo, combinando, fazendo últimos ajustes, desculpa. E aí eles pedem, os instrutores pedem, para que a família cante algumas músicas, hinos que eram peculiares, né, do grupo familiar, e pedem para que os presentes pudessem projetar naquela cúpula que eles trazem, uma cúpula que é formada, transparente, translúcida, um material que André Luiz não consegue identificar, parece uma redoma de vidro bonita, limpa, né, de um cristal diferente, e aí os instrutores pedem para que eles projetem imagens da natureza, de coisas bonitas que eles possam imaginar da natureza, desenhando, construindo um cenário de forma positiva, de coisas bonitas da natureza, para que o Ricardo pudesse ali se apresentar, se materializar. É isso aí, gente. O nosso pensamento, ele cria efetivamente matéria, cenários. Ah, a pessoa está lá no umbral. São milhões e milhões de mentes projetando aquela região, aquela situação. Mas, Everson, quem é que iria querer projetar uma região de sofrimento, Everson? Eu, então, iria logo imaginar um pomar, uma cachoeira, né, como todo bom mineiro, vegetação verde, flores bonitas e tal. Querem projetar isso no plano dos espíritos, meus amigos? Renovem-se interiormente, porque se não nos renovarmos, não temos condições de projetar o belo e o bom, sabe por quê? Porque em nossa intimidade, na nossa mente, não reside o belo e o bom. Reside pensamentos inferiores, residem preocupações com matéria, residem ódios, rancores, paixões, egoísmo. Então, quando a gente emana qualquer tipo de pensamento, por mais positivo que seja naquele momento, se ele não refletir a realidade da nossa intimidade espiritual, a projeção será negativa. A materialização vai plasmar aqueles ambientes que nós vemos nos livros espíritas, de dor, falta de luz, sofrimento, frio, ausência de recursos naturais, de água, de vegetação, de ar puro. Não temos condição para isso. A lei é muito justa, somos o que somos em qualquer quadrante do universo.
Vamos continuando rapidamente mais um pouquinho. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Olha que interessante. Então, céu e inferno se tornaram expressões das nossas emanações internas. Mas, Emerson, não tem nada de bom para falar? Tem. Tem uma passagem no livro, deixa eu colar aqui para ver qual livro, para não dar informação errada, que fala, olha que interessante, como é que assim, caridoso, né? Os caridosos são os espíritos superiores, né? Tem no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, um lugar que chama-se Lar da Bênção, acima um pouco do umbral, né, bem próxima da Terra, mas já um lugar de refazimento, de auxílio. Olha que legal, gente. Fiquei tão emocionado com esse negócio. Não tinha me lembrado disso quando eu li o livro, não me recordava mais. Que o lar da bênção é um lar destinado, olha que legal, a que as mães possam ir se encontrar com os seus filhotes que, porventura, tenham desencarnado na infância. Os espíritos encarnam na infância são levados para esse lar da bênção, onde eles se encontram com as mamães. Aí o espírito está ensinando para o André Luiz, né, falando com ele como que é o funcionamento. Aí ele repara que as mães estão todas ali. Aí quando as crianças surgem, elas partem disparado em direção aos rebentos, aos filhos, e abraçam carinhosamente e emocionadamente. Fiquei tão emocionado com isso, falei, gente, olha que legal um negócio desse, a misericórdia divina. A dor da perda de um ente querido, principalmente de um filho na infância, eu acho que a dor mais doída, ela é recompensada por esses espaços, mostrando que se há um desígnio divino de justiça, de bondade, de sabedoria da lei, que nos retira temporariamente do convívio aquele ser que tanto amamos, há também a misericórdia que continua a funcionar, nos permitindo nos encontrarmos com eles por via do desdobramento do sono, onde a alma se emancipa, como diz o livro dos Espíritos, do estado de emancipação da alma. Ele deixa um pouquinho a prisão do corpo físico e vai para as regiões do plano espiritual e se encontra com os entes queridos que nos precedem no retorno à pátria do espírito. Olha, gente, que legal, que sensacional. E essas regiões, né, esses postos, auxílios se multiplicam com várias destinações, várias utilidades. Geralmente os espíritos bons constroem planos de auxílio, inclusive nas regiões de sofrimento, não é mesmo? Então elas existem de todos os formatos. Dizem que há uma colônia espiritual aqui de trabalho bem próxima à nossa cidade de Belo Horizonte, próxima à nossa cidade, né, chamada Novos Horizontes, o Novo Horizonte, me perdoem, não estou bem certo se é no plural, mas aqui, bem próximo de nós, de refazimento para os mineiros, né? Olha que legal. Então, a gente vai para lá, vai estudar, vai trabalhar, vai se refazer perispiritualmente, tá certo? Na classificação das apostilas da FEB, eles fazem uma classificação interessante sobre as comunidades espirituais nos planos de sofrimento e dor, e eles chamam de comunidades abismais e comunidades no umbral, né, regiões mais profundas e no umbral. Então, como exemplo de comunidades abismais, a gente tem aquela chamada no livro Libertação de André Luiz, Uma Estranha Cidade. Não sei se você se recorda desse capítulo, quando André Luiz chega lá, né, com o instrutor, salvo engano, ele era o Gúbio. Eu troco os nomes todos, tá, gente? Mas eles chegam nessa região que era governada pelo espírito Gregório, e eles, assim, têm surpresa por causa de tudo que acontece, né? Gregório, ele mesmo se intitulava o grande juiz, um espírito de muito poder intelectual e magnético. Já estava chefiando aquela região abismal de muita maldade, espíritos voltados para o mal, para o prejuízo das pessoas, né, que ali estavam por motivos, por culpa imensa, né, internamente, eram arrastadas magneticamente para aquela cidade estranha,
nas regiões abismais, e lá uma região de amplo sofrimento, chefiadas por esse dragão, né? Eles se intitulavam os dragões justiceiros, e ele mesmo se dizia: eu sou o grande juiz, eu estou a serviço da lei, não adianta vir choramingar, pedir a Deus misericórdia, porque vocês são pessoas ruins. Então ele governava aquelas estruturas com mão de ferro, né? Um livro tão impressionante, né, gente? E, no entanto, a misericórdia divina coloca André Luiz ali com mais um monte de espíritos que trabalham o processo, indo lá e vem cá, volta no plano da matéria, volta lá para as regiões abismais. É um exemplo de uma comunidade espiritual. Todo mundo que está ali está vinculado pelos elos do pensamento, pela verdade da mente, que os leva para aquelas regiões, passam por padecimentos, né? Tudo temporário, não existe inferno com penas eternas mais, tudo temporário. Um exemplo de comunidades das regiões do umbral, isso é uma classificação feita pelos espíritos e vamos dizer assim, compilada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, naquelas apostilas de estudo, né? Essa, por exemplo, classificação é feita no estudo da mediunidade, né, no programa 1. Então, ela faz uma classificação para fins meramente didáticos, né, nada fechado, é só para a gente ter uma noção. Então, comunidades nas regiões de sofrimento abismais, comunidades nas regiões de sofrimento do umbral, comunidades nas regiões do bem, comunidades do bem nas regiões de sofrimento e comunidades do bem nas regiões mais elevadas. Então, a gente tem vários exemplos em várias obras. Quando a gente abre o livro, por exemplo, Renúncia, a Alcione, que é a personagem principal, ela trabalha numa comunidade na constelação de Sírios. Aí a gente fica, tem dúvida, eu pelo menos fico, se é um plano físico ou se é uma esfera espiritual. Eu acredito que seja uma esfera espiritual, uma matéria bem mais sutil. Alguns dizem que há registros na tradição espírita que é uma região da música, onde a música é utilizada como construções, como criações, como forma de tratamento, e ela pede, né, um espírito que já não tem vínculo mais com os processos evolutivos da Terra, ela pede por amor para encarnar na Terra. Aí o instrutor até adverte, fala: tem certeza, é um plano de muita dificuldade, de muita luta. Ela fala: não, eu quero ir por amor, para ver se eu consigo resgatar um companheiro muito querido ao meu coração. Então ela está lá na região da constelação da estrela Sírios, né, da constelação de Sírios, das estrelas da constelação de Sírios. A gente nem tem muito detalhe de como é lá. Então essas regiões de planos mais elevados têm comunidades espirituais onde há muito trabalho, onde há muita cooperação, os espíritos são extremamente solidários, levam os espíritos de menor condição para estudo, para aprimoramento naquelas regiões. A Maria João de Deus, nessa obra, Cartas de uma Morta, ela fala: olha, meu filho, eu estou na segunda esfera próxima da Terra, depois de muita luta, de muito trabalho. Quando a gente vê os livros de André Luiz, a gente vê uma veneranda, né, uma Narcisa, espíritos de muita condição que ainda estão trabalhando, têm funções dentro das comunidades de auxílio situadas nas regiões umbralinas. A Maria João de Deus já tinha ascendido a uma esfera um pouquinho maior. No livro, salvo engano, Os Mensageiros, fala de um instrutor que vem para ensinar, salvo engano, o nome dele era Asclépio. Olha que nome legal. Uma sugestão aí, gente, hein? Se tiver vindo algum filho, né? Uma sugestão de nome. Asclépio. Brincadeira. São os nomes, né, assim, bem diferentes que tem lá. Mas espíritos de alta condição. Esse espírito, quando ele vem, ele já está trabalhando num nível de autoridade, de responsabilidade, em que ele já pensa em termos planetários. Ele já está trabalhando nesse nível, né? Coordenando comunidades de milhões de espíritos. Então, há de todos os tipos, ok, meus amigos? Eu trouxe alguns exemplos aqui, o nosso tempo é tão curto, né? Tem algumas falas tão legais, assim, a respeito das características, né? Tanto das comunidades num plano de sofrimento, de dificuldades, quanto comunidades de planos mais
mais límpidos, né, em termos evolutivos. E nós estaremos sempre vinculados, igual a gente mencionou no início, àquele plano que nos é peculiar. Então, se já temos algum conhecimento, né, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim: o conhecimento espírita nos favorece no desencarne? Outro dia a gente estava fazendo um estudo que era intitulado Perante a Morte, nós usamos essa pergunta, né? E aí os espíritos respondem: como não? Perfeitamente. O conhecimento espírita nos auxilia grandemente, desculpa, nos auxilia grandemente em nos revelar situações, né, de grande importância quando no desencarne. Eu vou sugerir a leitura daquele livro também, né? A linha de André Luiz fala disso tudo, né? A série André Luiz fala disso tudo. Mas tem um livro interessante, que é um livro intitulado Voltei, que o espírito usa o pseudônimo de Irmão Jacó. A tradição espírita explica que ele era espírita e líder, né, do movimento espírita, e ele conta que quando ele retorna para o plano do espírito, ele fica numa comunidade em que tem grandes expoentes, inclusive, do movimento espírita, mas quando ele desencarna, não obstante o conhecimento espírita, toda vez que ele utiliza o conhecimento espírita, a sua situação, até aquela perturbação que é normal quando a gente desencarna, né, na perturbação que pode durar mais ou menos tempo de acordo com o nosso equilíbrio interno, até esses períodos de perturbação diminuem de tamanho, e ele logo enxerga, né, a situação em torno. Ele tinha algumas conquistas importantes, ele se encontra com a sua filha é responsabilizada pelo deslinde, né, separando o corpo dele, físico, do corpo espiritual, e ele é levado, por exemplo, para uma região litorânea, onde ele é refeito, né, ele é fluidificado pelas emanações que provém do mar. Então, a filha dele explica que muitos espíritos desencarnados são levados para a região do plano físico, porém na dimensão do espírito, né? Aqui na Terra mesmo, porém na dimensão espiritual, para o litoral, para receber aqueles eflúvios e se refazer, se fortalecer espiritualmente. Quando eles partem para o destino, né, que é coordenado pelo nosso querido Bezerra de Menezes, ele passa por regiões abissais, ele passa por sobre regiões de umbral, abissais, com grandes crateras, né, com cavernas estranhas. E ele, auxiliado por aqueles espíritos amigos que vão falando: olha, Jacó, presta atenção no que você percebeu, o que você aprendeu sobre a força do pensamento, sobre a importância da prece. Presta atenção a respeito de manter um equilíbrio na mente para que você não se desequilibre em face das emanações que provêm das regiões mais baixas. Quando nós vemos André Luiz trabalhando, né, nessas regiões, ele comenta que o processo de volitação, né, de voar, fica dificultado, eles têm que começar a caminhar, o cheiro é muito forte, as vibrações geram mal-estar. Então, gente, é importante a gente pensar nisso. Estamos construindo um tônus vibracional, um halo fluídico em torno da nossa estrutura, né, de corpo, perispírito e espírito, favorável. Como seria a nossa fotografia Kirlian, né, que fotografa a nossa aura, a cor da nossa aura? Porque é essa definição mental que vai definir a comunidade espiritual que iremos visitar. Aí esse papo nosso espírita fica parecendo: gente, espírita só fala depois da morte. Tudo do espírita quando você morrer vai ser assim, assado. Não. Lembrem-se das obras espíritas. Nós já agora estamos imantados, afinizados com regiões características no plano espiritual. Os livros de André Luiz, então, nos mostram que quando a gente está no sono e consegue se desligar um pouco, né, no desdobramento do nosso perispírito, nós vamos diretamente
aonde a nossa mente comanda. Tem um livro de André Luiz que fala de um companheiro que tinha muito desequilíbrio no plano do sexual, e ele vai, sim, rapidamente, quando ele dorme, para essas cidades, onde o foco é o sexo. Sexo, algo tão sublime, né? Criado por Deus, a energia sexual, energia da criação, para que nós pudéssemos utilizar, tá certo? Mas com equilíbrio. Na hora que envolvemos-nos com aquilo, priorizamos a questão sexual acima de qualquer coisa, nos desequilibramos vibratoriamente, fluidicamente, e ficamos presos, imantados a essa região. Aquela pessoa tem uma lição tão impressionante, eu recomendo a vocês, no livro Instruções Psicofônicas, em que o companheiro vem dar um registro, um testemunho de como foi o desencarne dele. E como ele era profundamente apegado materialmente, o interesse dele nas questões do dinheiro era tão intensa, o interesse era tão intenso, que ele, quando desencarna, ele fica nas imediações da Terra, como se ele estivesse andando na dimensão do espírito, porém na Terra, mas tudo que ele tocava virava ouro. Muito impressionante, gente. Leia essa lição. Esqueci o título dessa lição, desculpa. Depois eu dou o crédito para o pessoal dos Servos de Jesus e eles passam para vocês. Ele pega, por exemplo, um veículo, na época, ele deve ter desencarnado bem atrás, né, talvez no início, em meados do século passado, e ele pega um bonde, ele embarca num bonde, e aí ele está sentado, e o banco do bonde se torna ouro, as colunas do bonde se tornam ouro. Quando ele chega na igreja, as imagens, ele era de orientação católica, as imagens se transformam em ouro. Quando ele quer ir para a casa dele, visitar a casa dele, antes dele chegar, a porta da casa se transforma numa porta de um cofre. Quando ele abre, tudo está no formato de ouro. Olha o poder da mente que nós temos. Olha para onde ela nos leva. E ele fala que são anos de muita luta. Então, quando nós desdobramos no sono, antes do desencarne, nós vamos para essas regiões? Visitamos essas regiões? Com certeza que sim. Qual que é o maior dos nossos interesses? O que comanda a nossa mente? Precisamos vigiar isso. Quais são os sentimentos mais comuns no nosso coração? Precisamos ter atenção para isso. Para terminar, vou me recordar rapidamente, para encerrar, do desencarne do nosso querido, adoro muito, Paulo de Tarso, que começa a encarnação perseguindo e matando, termina a reencarnação numa renúncia absoluta em favor do Cristo, esquecendo de si próprio. Aí ele desencarna, fica momentaneamente cego novamente, assim como no episódio da Estrada de Damasco, e ouve a voz do benfeitor que vem buscá-lo. Um pouquinho de aflição, gente, não estou enxergando, e ele ouve a voz: fica tranquilo, meu amigo, você se redimiu, você alcançou a redenção. E aí ele volta a enxergar, identifica a voz e visualiza Ananias, aquele companheiro que Jesus manda que curasse a cegueira dele aqui, cura a cegueira simbólica dele, rápida, do lado de lá. E a partir daí ele vai se encontrando com os que os precederam, os mártires do cristianismo, até se encontrar com Jesus. E a paisagem é belíssima, a sensação é de paz, as carícias são perfumadas, a vegetação de nosso lar é linda. Imagina a vegetação, os cenários das comunidades espirituais próximas do Cristo. Que coisa maravilhosa. Que Jesus nos fortaleça, a fim de que possamos manter vigilância em nossos pensamentos, muito trabalho no bem, muita caridade no coração e nas mãos,
a fim de prepararmos uma boa jornada de retorno às comunidades do plano do Espírito. Agradeço a vocês pelo carinho, da atenção, pelas boas vibrações e até a próxima oportunidade. Paz e alegria. Que maravilha, hein, Everson? Você passando o estudo e eu imaginando aqui como a gente sabe tão pouco da criação do Pai, né? Como que o Pai cria a todo instante e a gente tem tão pouco conhecimento ainda. Tem que buscar, estudar, né? Buscar novos conhecimentos, mas vamos chegar lá, né? Sim, com certeza. Gostaria de te agradecer, Everson, mais uma vez, em nome do Grupo Espírita Servo de Jesus, por ter aceito o convite, ter preparado o estudo para todos nós nessa noite. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Gostaria de deixar o convite também para o próximo domingo, a sequência do estudo da Carta de Paulo, às 18h45. Então, o convite já está feito a todos, tá? Para dar sequência. Então, neste momento, convido a todos a elevar nosso pensamento na mesma vibração, agradecer mais uma vez ao nosso Pai Criador de infinita bondade a oportunidade da noite de estarmos refletindo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, contando com o auxílio da equipe espiritual. Peço que neste momento todos os lares conectados nesse estudo possam ser auxiliados nos dois planos da vida. Que a paz e a luz do nosso Pai envolva nosso planeta nos dois planos da vida. Que assim seja. Agradeço você, Everson, mais uma vez. Boa noite a todos. Fica o convite para o próximo domingo. Abraço, boa noite. Obrigado.